Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais este dia, nesta terça-feira, neste dia 2 de abril de 2019, sermos usados por Ti para falarmos da Sua palavra, para falarmos do Seu amor, para falarmos da Sua manifestação, para mostrarmos que Jesus cumpriu a lei, sendo batizado por João Batista. Portanto, o batismo hoje nas águas constitui-se algo da lei que não é necessário, porque está escrito em Romanos capítulo 6, versículos 13 e 4, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados por ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E em Marcos capítulo 16, versículo 16 também está escrito: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, não diz que quem não crer e não for batizado será condenado. E este batismo aqui que está falando de Marcos, este batismo de Romanos capítulo 6, versículos 13 e 4, é o batismo na morte do Senhor Jesus Cristo. Tanto que em Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 10, está escrito: porque pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, pela graça, mediante a fé, mediante a nossa crença, a crermos que o Senhor Jesus Cristo veio aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, cumpriu toda a lei, foi glorificado e glorificou o Pai naquela cruz do Calvário, conforme ele diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E a obra que o Senhor Jesus Cristo consumou naquela cruz do Calvário foi toda a obra da lei em que está incluído o batismo. Mas está escrito uma passagem, amados. Nós vamos ver várias passagens bíblicas. Primeiro nós vamos lá em Mateus capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha a resposta de Jesus a João. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, assim nos convém cumprir toda a lei. Por quê? Porque está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 4 e 5, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela, e nenhum homem conseguiria cumprir toda a lei. Somente o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei, a consumou naquela cruz do Calvário e glorificou o Pai naquela cruz do Calvário, tendo acabado a obra, tendo consumado toda a obra da lei, conforme está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Portanto, nenhum homem conseguiria guardar toda a lei, sempre tropeçava e tropeça em algum ponto e tornaria-se culpado de todos. Portanto, somente o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei e foi glorificado naquela cruz do Calvário, glorificou o Pai naquela cruz do Calvário, onde ele consumou toda a lei, onde ele morreu e nas suas chagas, nas suas feridas, foram colocados todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, males, que veio antes dele, que veio na época dele, que vem hoje e que está por vir, amado. Foi tudo colocado naquelas feridas de Jesus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas por que maldição da lei? Por que maldição da lei? Porque Jesus cumpriu toda a lei e morreu
Olha que Jesus cumpriu toda a lei e morreu. E em Romanos capítulo 10, versículo 5 está escrito: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. E Jesus Cristo cumpriu toda a lei, fez todas as obras da lei e morreu e foi morto. Portanto, para mostrar, Jesus cumpriu toda a lei e morreu, para mostrar que o quão injusta e falha é a lei. Por isso o termo maldição da lei, irmãos. Jesus, ele cumpriu toda a lei e morreu, e mesmo assim ele morreu. E Moisés disse que o homem que cumprisse toda a lei viveria, a justiça que é pela lei, viveria por ela. E Jesus cumpriu e morreu. Então ele mostrou o quão injusta, o quão falha e injusta era a lei. Portanto, vamos dar continuidade aqui. O batismo de Jesus. Então veio Jesus, vamos voltar lá em Mateus capítulo 3, dos versículos 13 em diante. Então veio Jesus da Galiléia com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça, ou seja, assim convém cumprir toda a lei. Ele não esteve aqui para abrogar a lei, conforme ele mesmo nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, anular, abolir, mas cumprir a lei. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para cumprir a lei, ele consumou a lei naquela cruz do Calvário, ele consumou todo o cumprimento da lei naquela cruz do Calvário. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora vamos lá em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Olha só, preste mais atenção. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, ou seja, no batismo de João, no batismo da lei. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, ou seja, o povo se batizava pelo batismo da lei. Esse batismo nas águas, batismo de João, é batismo da lei. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Portanto, amados irmãos, está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Aí vamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Portanto, irmãos, esse batismo nas águas é o batismo na lei. O passar andar debaixo das nuvens e passar pelo mar foi um batismo simbólico em Moisés. Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então, esse batismo é um batismo simbólico. Agora vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 15 ao 34, o testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o batismo nas águas é lei.
João Batista batizava segundo a lei. Jesus Cristo esteve aqui neste mundo para cumprir toda a lei. Ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei, como ele mesmo diz em Mateus capítulo 5, versículo 17. O abrogar é anular, abolir. Ele não veio anular nem abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Vamos dar continuidade. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, e confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram, pois que és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti, e que dizes de ti mesmo? Diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram e disseram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem um profeta, então por que João batiza? Se ele não era o Cristo, nem o Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Portanto, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Portanto, amados, mais uma vez, Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados por ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Este é o verdadeiro batismo de hoje. E que tudo seja feito para a honra, glória, louvor e adoração do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós estamos correndo cada hora, amados. A paz de Cristo.